Signo de Sagitário, previsões para setembro. Vamos ver com o tarô quais são as energias disponíveis e o panorama geral do mês para vocês, signo de Sagitário. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem meu site, meu Instagram e o meu WhatsApp para você agendar o seu atendimento comigo, seja de tarô, seja de constelação, mesa radiônica, enfim, lá no site tem todos os serviços, todos os atendimentos disponíveis. E se você quiser vir aprender tarô comigo, tem o meu curso Tarô do Zero ao Avançado, especialmente para quem acha que tem zero ou quase zero intuição, porque o tarô é uma ferramenta que ativa, aprimora e te ajuda a confiar e a ouvir a sua intuição. Dito isso, vamos à sua leitura, signo de Sagitário, começando então com uma mensagem inicial para os sagitarianos. Qual é o arcano que vem marcar o mês de setembro para o signo de Sagitário? Um arcano inicial para vocês, Sagitário. Rainha de Espadas. Rainha de Espadas para os sagitarianos. Aqui me traz a, a ideia ou a necessidade de um corte. Algo precisando ser cortado, podado, limitado da sua vida, tá? Não estou falando de limitações, estou falando que às vezes a gente precisa podar a árvore para que ela continue crescendo, não é isso? Então tem esse sentido, essa rainha de espadas. Às vezes a gente vai precisar eliminar algumas coisas, eliminar excessos ou redesenhar alguma coisa, redesenhar um processo, dar uma enxugada nos gastos, dar uma enxugada na rotina, enfim, vem nesse sentido de racionalizar alguma coisa, tá? Então, racionalizar ou racionar, né, no sentido de economizar, ou racionalizar é pensar melhor o uso daquilo, se está sendo efetivo, se está sendo útil, se está servindo mesmo, ou se como que eu posso melhorar a eficiência, a produtividade, fazer as coisas de uma forma mais inteligente, perder menos tempo, enfim. Essa é a energia geral para o seu mês. Na leitura do semestre, o mês de setembro para vocês veio marcado com o 2 de ouros. E o 2 de ouros, ele fala de multiplicação. Aqui tem uma multiplicação. Só que aqui, na sequência, né, complementando essa multiplicação ou fazendo duplinha, a gente tem um corte, que é justamente essa ideia de para continuar crescendo ou para que algo se multiplique, antes eu preciso reorganizar, reestruturar, enxugar, né? Essa a ideia, tá? E de novo, essa restrição não é porque está faltando, mas é em prol de evolução, em prol da multiplicação, em prol de conseguir algo maior. Às vezes a gente precisa economizar em algumas pequenas coisas para poder fazer investimento, né? Ah, eu vou economizar aqui para sobrar um dinheirinho e eu vou começar a investir, sei lá, no Tesouro Direto, fazer algum investimento. E aí isso a longo prazo vai gerando uma renda, tá? Isso multiplica o dinheiro, por exemplo, mas para isso eu preciso raciocinar, eu preciso pensar como que eu estou fazendo a gestão dos meus recursos. Pode ser um mês que você esteja mais focado na questão material financeira, tá? O que mais para o signo de Sagitário? Quatro cartas. Quatro cartas para os sagitarianos. Panorama do mês. Primeira semana, Valete de Espadas. Segunda semana, Seis de espadas, terceira semana, o Papa, quarta semana, quarta semana vieram muitas cartas, vou aceitar que caiu na mesa, voltada para a mesa, tá?
As de paus. Vamos lá. Primeira semana, Sagitário, a gente tem o Valete de Espadas. É uma primeira semana de início. Iniciar o quê? Um estudo, alguma coisa no nível da mente, da, da teoria, das ideias, de uma conversa também, tá? Pode ser um pequeno passo, você começando a assistir vídeos sobre investimentos financeiros, sobre um canal de finanças, por exemplo, tá? Então, é um primeiro passo aqui. Tem muita perspicácia. O valete de espadas é perspicaz, ele é precoce. Essa é uma boa palavra, é precoce. No lado negativo, ele é imaturo, mas no lado positivo, ele é precoce. Ou seja, você se antecipando e começando a fazer algo como se fosse preventivo. Ah, antes de dar problema, já vou me prevenir. Antes de que me perguntem, eu já vou deixar preparado o relatório. Eh, eu vou viajar, então eu vou levar coisas a mais para me prevenir. Então, é como se fosse uma coisa, é como se fosse algo de estou me prevenindo, eu estou me precavendo, eu estou me munindo de recursos, tanto intelectuais, quanto de conhecimento, quanto de recursos, materiais, para não passar perrengue lá na frente, certo? Ok. É como se você estivesse treinando. Eu tô treinando, praticando. Antes de fazer a obra final, você tá fazendo o rascunho, sabe? Então também tem essa vibe de treinamento, de prática. Ah, eu tô praticando. Ainda não vou pro concurso, ainda não vou no campeonato, mas eu tô praticando, certo? E tem muita dedicação aqui. Ainda que você esteja começando, você começa, é o início, com muita dedicação, você com muito afinco. É como se você estivesse determinado mesmo a conseguir uma coisa lá no longo prazo, tá? Pode ser uma meta financeira, pode ser um outro tipo de meta. Segunda semana, Sagitário, a gente tem o Seis de Espadas. E o Seis de Espadas fala de mudança, transição. Não necessariamente é uma transição grandiosa, tá, para todo mundo, mas é como se a sua vida começasse a mudar, a sua rotina começasse a mudar. Eh, tem algo ficando mais calmo, mais tranquilo, só que nessa tranquilidade é quase como se para alguns de vocês ficasse meio monótono. Sabe quando começa aquela calmaria, as coisas estão ficando calmas e você fala assim: "Ai, acho que tá ficando monótono demais". Por quê? Porque Sagitário é um signo agitado. Então, essa transição, embora seja um movimento, eh, de mudança, ele traz um pouco de tédio para vocês, porque você gostava um pouco mais da agitação. Sabe quando às vezes a pessoa sai de férias, ela gosta do trabalho, ela sai de férias, ela fala assim: "Cara, eu não sei o que que eu faço, porque eu gostava tanto de trabalhar e agora eu tô de férias, eu não consigo descansar, não consigo desacelerar". Tem isso. Ou a pessoa estava trabalhando e ela se aposenta e ela fala assim: "E agora, o que que eu faço?", né. E até se adaptar a essa nova rotina, a essa nova dinâmica, leva um tempo, tá. Então é nesse sentido de transição de que as coisas estão mais calmas, mas para você essa calmaria tá um pouco chata. E talvez por conta disso, você decida começar alguma coisa diferente, sabe, você busque, eh, outros assuntos, uma viagem talvez mais para buscar inspiração. É como se você não conseguisse ficar parado no lugar. E ainda que as coisas estejam se movimentando, as coisas não estão paradas, mas para você é como se tivesse um movimento que é muito lento para o seu gosto, tá. E aí você pode usar
né, vai fazer alguma atividade ou física, um hobby, se dedicar a esse estudo que você iniciou, ou ainda você esteja com pressa de chegar no final do estudo que você iniciou. Calma, né? Você não nasceu de 2 meses, certo? Então, vivencie o processo, isso é importante também. A terceira semana, Sagitário, a gente tem o Papa. E o Papa fala de novo de estudos, conhecimento, aprendizado. Tem uma relação com a ancestralidade para algumas pessoas, porque o Papa, em outros decks, ele pode ser o xamã, ou pode ter uma conexão com a espiritualidade. De qualquer forma, é, é você imerso ou fazendo parte ou se dando conta de que você é parte de algo maior do que você mesmo, tá? De repente você vai participar de um culto, um grupo, alguma coisa em que você não está liderando, mas você está aprendendo, né? Por exemplo, você é professor, você está acostumado a dar aula, só que agora você se coloca como aluno. É diferente, né? É uma dinâmica diferente. Isso pode ser muito bom para você, esse voltar a estudar, voltar para os bancos escolares, por exemplo, tá? E aqui me vem muito mais como algo presencial e não online. Não é um curso online que você compra e você vai fazer, tá? Não, tem uma dinâmica um pouco maior de egrégora, inclusive. E nessa terceira semana, só complementando, o Papa fala de portal, né? Porque ele é o pontífice, que é a ponte, e ele tem as chaves que simboliza a questão de um portal. Essa terceira semana pode ser, considere como se fosse um portal de acesso para um novo universo. Para um novo universo de conhecimento, um novo universo filosófico, um novo universo eh, de relações, né, de networking ou relações comerciais também, tá? Então é um grande portal aqui para vocês. E na última semana de setembro, Sagitário, vocês têm o As de Paus. Eu falei que caíram 3 cartas, né? O As de Paus veio na frente, depois, só para vocês entenderem, tem o Mundo e o Pendurado, dois arcanos maiores. Mas o que que a gente está falando aqui? Uma última semana de início. Você termina o mês dando um primeiro passo, ou como se você estivesse acendendo a tocha, ou, né, o bastão, a varinha mágica, né, do mago, você fazendo uma magia, uma manifestação, você criando um caminho. É como se você materializasse um caminho. Por exemplo, você abre um negócio, você abre o seu CNPJ, você cria um canal no YouTube. Enfim, é algo nesse sentido de criação, criatividade que você faz com as suas próprias mãos, do seu jeito, com a sua cara, com a sua autenticidade, tá? Tem um toque autêntico aqui. A gente está falando, né? Esse As de Paus tem relação com o quê? O mundo. O seu papel no mundo. Algo que tem a ver não necessariamente com dinheiro, mas com propósito. E o pendurado é algo que vai levar um tempo, não vai ser rápido, mas é como se fosse o início do seu projeto de vida, tá? O início, o primeiro passo de um projeto de vida que vai durar por muito tempo e que talvez seja focado mais para aposentadoria ou algo que você começa agora, mas você não tem grandes pretensões de que isso vá te trazer um retorno financeiro agora, tá? Tem mais a ver com, eu quero fazer porque isso conversa com a minha alma, tem a ver com propósito, né? De novo, essa palavra para vocês. O que mais para Sagitário? Eu vou tirar 3 cartas, tá? Uma carta para vida pessoal, uma carta para dinheiro e uma carta para relacionamento afetivo, seja amor, romance, família, ok? Então vamos lá. Uma primeira mensagem. Mensagem inicial, mensagem para vida pessoal, para o signo de Sagitário.
Mensagem para a vida pessoal para os sagitarianos. Opa, essa daqui, primeira carta. Segunda mensagem tem a ver com dinheiro. Dinheiro para Sagitário, ok. E a terceira mensagem para relacionamento afetivo, amor, família. Vamos ver o que vem, a mensagem mais importante para sagitarianos nesse momento. Ok. Bom, vamos lá. Primeira mensagem, vida pessoal. Os filhos são espelho. Ainda que você tenha filho, ainda que você não tenha filho, filho, entenda filho como projeto, aquilo que você coloca no mundo, tá? Assim como nós somos espelhos dos nossos pais, nossos filhos são os nossos espelhos. Neles podemos identificar nossas forças e talentos, mas também nossas fraquezas, nossas vergonhas, nossas inseguranças e medos. Ter filho é um desafio, né? Porque o filho escancara, né? Principalmente a criança pequena, né? Ela escancara os nossos medos, aquilo que a gente foi guardando, foi ficando na sombra, né? Para quê? Para que a gente aprenda a lidar com isso através do outro. Muitas vezes, o sintoma ou a doença de um filho é um convite para que se observe o relacionamento com o pai da criança ou as desordens da nossa família de origem. A melhor forma de fortalecer um filho é enfrentar com coragem as suas questões. A melhor forma de fortalecer um filho não é tentando superproteger a criança, né, o filho. Aí e tem muita gente que vem nos atendimentos que já tem filho adulto e ainda tá com o filho embaixo da asa, né. A melhor forma de fortalecer um filho é enfrentar com coragem as suas questões. Quando você se cura, o seu filho se cura, tá? Basicamente é isso. Os filhos são espelho. E entenda também, se você não tem filhos físicos, né? Se você não tem filhos, entenda como seus projetos, seu negócio, seu empreendimento, aquilo que você cria. O seu empreendimento também é um filho, também é um espelho seu. Se ele está com problema, é importante você olhar para dentro. Para dentro. Pode ser o contexto de mercado? Pode, mas primeiro olhe para dentro. O que que é esse problema que a minha empresa, o meu negócio está passando que que está refletindo algo que eu preciso trabalhar em mim primeiramente, tá? Porque sempre é reflexo. Segunda mensagem, dinheiro. Comece dando primeiro. Muitas vezes, diante da oportunidade de uma colaboração, um negócio, um acordo, ouvimos a frase: mostre-me o dinheiro primeiro. Ou o que há nisso para mim? Ou seja, a pessoa exige que o outro faça primeiro a parte dele, depois ela vai ver se compromete com o projeto ou a oportunidade. Essa mentalidade de exigir primeiro ao invés de dar primeiro pode ser uma boa no mundo de escassez, mas no mundo de oportunidades, ela limita muito as chances de sucesso. Quem dá o primeiro passo e se posiciona antes dá sinal de confiança no projeto ou oportunidade em questão. Aqui, claro que a gente não está falando, por exemplo, né, de você, numa transação comercial, você paga primeiro para depois receber o serviço, né? Depende, depende muito, porque às vezes você contrata o serviço de alguém e a pessoa pega o dinheiro e ela some, né? Ela não vem para montar o armário, ela não vem para terminar de pintar a parede, ela não aparece para fazer aquilo que você já pagou, porque ela já recebeu. Eu já tomei calote de fornecedor lá atrás por conta disso, né? Tava pago, né? Então, já viu, né, casos que a pessoa paga o buffet de casamento e aí o buffet fecha, some, ela já pagou tudo, tá? Então, isso é uma coisa. Aqui a gente está falando de se tem uma oportunidade de parceria, é assim, tamo junto, eu confio no projeto.
Então, eu faço junto com você, eu faço acontecer. Às vezes a gente fica muito desconfiado da outra pessoa. E a gente fica assim, será que eu vou ganhar? Será que eu não vou? Né? Então, comece dando o quê? Dando um voto de confiança na pessoa e no projeto, tá? Quem dá o primeiro passo e se posiciona antes dá sinal de confiança no projeto ou na oportunidade em questão. É como o investidor. O investidor ele fala assim: tá bom, eu vou investir tal dinheiro nesse negócio, nesse projeto, ou no seu próprio projeto, na sua própria empresa. Então, eu vou colocar um dinheiro na minha própria empresa para porque eu acredito nesse projeto, eu acredito nessa ideia. E daí depois os clientes vêm, depois, né, você tem o retorno sobre o investimento. Deu para entender? Ok. Terceira mensagem para relacionamento. Acolha o seu feminino e o seu masculino. O feminino fala dentro de você através da energia do acolhimento, espera, cuidado, senso de coletividade e intuição. Já o masculino te inspira a ter objetividade, inteligência, foco no mundo externo, espírito de combate e defesa e individualismo. Devido ao seu passado familiar e às influências recebidas do pai e da mãe, pode ser que você, mesmo sendo mulher, se sinta mais masculina nas atitudes. Ou, se for homem, que várias vezes você se sinta mais com qualidades do feminino na vida. Na relação afetiva, um irá complementar no outro aquilo que falta. Não é completar, é complementar. Você é livre para demonstrar suas próprias características. Absolutamente não existe certo ou errado. O equilíbrio dessas energias começa em você, dentro de você. Então, às vezes, a mulher ela tem energia mais do masculino e o homem tem mais energia do feminino, mas juntos eles se complementam, dá certo. Não necessariamente, porque eu sou mulher, eu tenho que ter muito forte a energia do feminino. Não necessariamente, né? Depende muito de com quem você vai estar lidando. Então, sempre vai ter essa troca, esse equilíbrio. Então, às vezes, a gente fica cobrando muito, né? A gente é cheio das autocobranças. Então, muitas mulheres, hoje em dia, com esse discurso do feminino, sagrado feminino, então fala assim, mas eu não sou sensível, não tenho essa delicadeza, né? Porque eu aprendi a ser forte. E assim, desde quando sensibilidade é fraqueza, né? Mas fecha parênteses. Mas se você atua, por exemplo, no mundo corporativo, você lida, né, muito mais com muito mais facilidade, expressa com muito mais facilidade essa energia do masculino, talvez a sua energia do feminino ela seja expressa mais nos bastidores. E tá tudo certo. Também dá para fazer esse equilíbrio assim. Quando eu tô no palco, eu sou mais masculina. Quando eu tô, nos bastidores, eu sou mais feminina. Ok, né? Faz parte também. Então, o importante é você dosar, saber dosar em que momento eu uso cada uma dessas energias, tanto de agressividade ou de conquista, de racionalidade, eu vou lá e faço, quanto de acolhimento, de receptividade, de fluidez, de leveza, tá? São coisas que se complementam. E aí, para você que tá solteira ou solteiro, encontrar um parceiro, né, que conecte com você, que esteja em sintonia com a sua energia, quanto mais em equilíbrio você estiver, mais você vai encontrar uma pessoa equilibrada. Se você só encontra gente desequilibrada, então isso é espelho também, né? Então precisa começar por dentro, um trabalho interno. Lembra a primeira mensagem que a gente falou? O outro é espelho. O outro sempre é espelho, tá? Não que você seja igualzinho o outro, mas o outro está refletindo algo que você precisa ver, tá? E isso pode ser um ponto cego, né? Que o outro está revelando. Então,
Se você tem conflito com outras pessoas, agradeça ao outro que está te mostrando aquilo que você precisa olhar, mas que às vezes está tão no seu lado sombra que você não consegue sozinho enxergar. Então é isso, Sagitário, espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta. Se precisar, vem fazer seu atendimento, seja de tarô, seja limpeza energética, divórcio energético, inclusive na mesa radiônica, ou então a constelação familiar para o sucesso, sucesso em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, um ótimo mês de setembro para todos nós.